a incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo. Você sabe que Jesus gostava de colocar apelido nos apóstolos, né? Jesus tinha muito bom humor. Eu acho que Jesus hoje, se ele estivesse aqui hoje vivendo conosco, ele seria acusado de fazer bullying com as pessoas. Porque você veja que o nome do apóstolo se chamava como? Tomé, mas ele não era chamado de Tomé, ele era chamado de quê? De Dídimo. Dídimo quer dizer irmão gêmeo. Então quando Jesus chamava Tomé, ele dizia assim: vem aqui, irmão gêmeo. Irmão gêmeo porque Tomé tinha um irmão gêmeo igual a ele, né? Só que a gente não sabe quem é esse irmão. Mas mesmo assim Jesus chamava ele de Dídimo. Você sabe que tem 2 apóstolos que tinham o nome de Tiago. Então Jesus chamava um de Tiago maior, outro de Tiago menor. E assim Jesus colocou apelido em todos os discípulos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam ali outra vez reunidos seus discípulos. E quem estava com os discípulos? Tomé. Olha aqui para mim, por favor. Quando disseram para Tomé, você sabe que Tomé faltou um culto domingo. Justamente aquele culto que ele faltou domingo com os apóstolos foi o culto que Jesus apareceu ressuscitado. Você é aquele tipo de pessoa que você sempre está presente, sempre está presente, sempre está presente, mas quando você falta, alguma coisa acontece. Aí você diz assim: poxa vida, eu vou toda vez, não vejo nada. Quando eu falto, Deus se manifesta. Então, você é que nem Tomé. Tomé teve 3 anos, todo culto que Jesus fazia, Tomé estava. Justamente no culto que ele resolveu o quê? Faltar. A gente não sabe por quê. Quem que aparece no culto? Jesus ressuscitado. E os apóstolos disseram: olha Tomé, tu não veio no culto hoje, tu nem sabe quem apareceu aqui. Ele quem? Jesus. Não acredito. Só acredito se eu ver as marcas dos cravos nas mãos e a ferida do lado dele. Mas diz a palavra de Deus que passado 8 dias, quantos dias? Estavam lá outra vez ali reunidos os discípulos, era um domingo. Mais um domingo, como a gente está aqui reunido nessa manhã, mais um culto. E quem estava presente dessa vez? Diga assim: Tomé estava presente. Mas ele disse que não acreditava que Jesus tinha. Mesmo assim ele estava, porque ele sabia que da última vez que ele faltou, ele perdeu algo muito grande. Então Tomé nos ensina que mesmo que você esteja duvidoso, mesmo que você ainda não creia, você deve se apresentar. A tua presença é a maior prova de que você ainda crê. Amém? Amém? Tem gente que ela diz assim: olha, eu não estou me sentindo muito forte hoje, não estou sentindo a minha fé, não estou sentindo a presença de Deus, não estou me sentindo bem, estou meio triste, estou meio desanimada, estou meio deprimida, estou meio angustiado, estou meio preocupado. O que essa pessoa faz? Ela não vem. Mas Tomé nos ensina, porque Tomé disse: olha, eu não acredito. Ele disse: eu não? Só se eu ver as feridas. Mas depois de 8 dias no domingo, quando todo mundo estava lá reunido para louvar a Deus, quem estava lá no meio?
porque a tua presença é mais importante do que tudo. Amém? Às vezes o diabo trabalha, o inimigo trabalha na mente de muita gente. Olha, você não é como aquele povo da igreja, você não sabe orar como eles, você não sente nada. Todo domingo você vê gente chorando, todo domingo você vê gente testemunhando, todo domingo você vê gente tendo um encontro com Deus, mas você não sente nada, não acontece nada. Continue vindo. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: continue vindo. Continue vindo. Mesmo que você ainda não tenha aquela fé que você gostaria de ter, mesmo que você ainda não tenha compreensão completa da palavra de Deus, continue vindo, continue. Passado 8 dias, estavam ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Tomé estava lá, estando as portas trancadas. Como é que as portas estavam? Fechadas ou abertas? Fechadas ou abertas? Sempre que você for ler a sua Bíblia, leia os detalhes. Deus fala muito conosco na palavra dele através dos detalhes. Era domingo, os discípulos estavam reunidos de novo, Tomé estava lá. E diz que eles estavam reunidos não como a gente está aqui hoje, com portas abertas, mas eles estavam com portas fechadas, porque eles estavam com medo de serem presos e mortos, da mesma maneira que Jesus foi preso e morto. E diz que as portas estavam trancadas. Você consegue entrar no lugar que a porta está fechada? Se a porta da igreja tivesse fechada aqui hoje, você conseguiria entrar? Para você entrar no lugar, a porta tem que estar aberta, ou alguém tem que abrir a porta para você, sim ou não? Mas aqui a palavra de Deus diz: estando as portas trancadas, veio Jesus. Quem que veio? Pôs-se no meio dele e disse-lhe: paz seja convosco. Paz. Olha aqui para mim, como é que estavam as portas? Não estou ouvindo você. Fechadas, trancadas. Quando uma porta está trancada, ninguém entra, a não ser que essa pessoa seja quem? Jesus. Jesus consegue entrar em lugares que estão fechados. Jesus consegue entrar em lugares que as portas estão fechadas. Os discípulos estavam lá reunidos, portas fechadas, mas quem consegue entrar lá onde eles estão? Diga assim: Jesus. Não é motivo de louvar a Deus? Quantas vezes você fechou teu coração para Ele? Quantas vezes você fechou teu coração para Ele? Quantas vezes teu coração estava despedaçado? Quantas vezes você estava fria? Quantas vezes você estava desanimado? Quantas vezes você estava angustiado? Quantas vezes você faltou na casa de Deus? Quantas vezes você estava traumatizada, você estava distraído, você estava enfermo? Quantas vezes você estava abalado por causa de uma depressão? Quantas vezes você estava traumatizada por causa de um casamento que acabou, de um relacionamento que você acreditou na pessoa, ela te traiu, seu coração estava fechado? Mesmo assim Jesus entrou no teu coração e disse: filha, filho, paz seja contigo. Amém? Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Não é maravilhoso a gente saber pela palavra de Deus que Jesus não desiste da gente, mesmo quando todo mundo desiste, ou mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. Olha aqui para mim, tem gente aqui nessa igreja, tem gente aqui nesse culto que está me assistindo agora no Brasil e no mundo, teve um momento na sua vida que até você abandonou você mesmo. Tem gente aqui que disse assim: já que eu estou no inferno, eu vou abraçar logo o diabo. Você desistiu de você, mas Jesus entrou no teu coração fechado
Porque o único que entra em lugares que estão fechados é quem? Entrou e disse assim: filho, Pai seja contigo, eu vou te ajudar. Amém? Filha, Pai seja contigo. Você vai sair dessa cama, você vai sair dessa escuridão, você vai sair dessa frieza espiritual. Amém? Você não ama Jesus, não adora Jesus, porque até quando a gente desiste de nós mesmos, Ele não desiste. Pai seja convosco. E logo disse a Tomé, primeiro ele disse: Pai seja convosco, e logo ele se dirige a Tomé e diz assim: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-o no meu lado. Não sejas incrédulo, não sejas, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Não sei se você sabe, mas a gente fala muito mal de Tomé, né? Mas Tomé, ele faz a segunda maior declaração de toda a Bíblia, sabia? Qual é a primeira maior declaração da Bíblia? Você sabe qual é? Qual é a primeira e maior declaração da Bíblia? Você sabe qual é? Tu és o Cristo, disse Pedro, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A segunda maior declaração da Bíblia, quem fez foi Tomé, que nós dizemos o incrédulo. Se bem que Tomé esteve incrédulo durante quantos dias? Quantos dias ele ficou incrédulo? Quantos dias ele ficou pensativo? Quantos dias ele ficou duvidoso? Quantos dias? 8 dias. Será que a gente pode dizer que em toda a nossa vida a gente só ficou fraco 8 dias? Será que durante toda a nossa vida nós ficamos longe do propósito de Deus apenas 8 dias? Será que durante toda a tua vida cristã você só teve medo, você só teve dúvida, você só se preocupou, você só ficou ansioso, você só ficou prostrado espiritualmente durante 8 dias? Ou tem gente aqui, ou que está me assistindo, que foram dias e dias e dias, meses e meses e meses, anos e anos e anos. Mas Tomé, ninguém quer colocar o nome do filho de Tomé, né? Porque a gente fala assim: não, esse foi o discípulo que duvidou. Só que ele teve dúvida durante quantos dias? 8 somente. Quem dera que na nossa vida toda a gente só duvidasse por quantos dias? 8 dias. Tomé fez a segunda maior declaração da Bíblia, que é: Senhor meu, Tu és o meu Senhor e Deus meu. Ele chamou Jesus de Senhor. Tu és o meu Senhor, eu vou fazer a Tua vontade. E ele não diz que Jesus é somente Senhor, ele chama Jesus de quem? De Deus. Pedro disse: Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Tomé foi além, disse assim: Tu és o próprio Deus.